Olá, com o patrocínio do Badoff, que faz o melhor brioche da cidade, está no ar pela TV Pop, canal a cabo Speed Fiber, analógico 14, digital 15.6, o programa No Ataque e na Defesa. Você também pode nos assistir pelo YouTube, Facebook ou pelo site da TV Pop, tvpop.org. As atrações do programa de hoje são as seguintes. No primeiro bloco, vamos falar de campeonato carioca. Já temos aí as quartas de final decididas, os confrontos definidos. Então vamos falar sobre campeonato carioca no primeiro bloco. No segundo bloco, o assunto será campeonato brasileiro, com a análise da segunda rodada envolvendo os times cariocas, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. E no terceiro e último bloco, vamos passar um raio-x do Campeonato Brasileiro, com resultados da segunda rodada, classificação, próxima rodada, além de curiosidades sobre o Campeonato Brasileiro. E para encerrarmos o programa, teremos o quadro Recordar é Viver. Hoje, trazendo uma decisão da Taça Guanabara de 1974, envolvendo o Fluminense e o América Futebol Clube. Então vamos falar agora do Campeonato Carioca, dos jogos válidos pela sexta e última rodada do campeonato, começando pela goleada do Flamengo por 7-1 no Sampaio Corrêa, no Maracanã, para um público de 24.967 torcedores. Sábado à noite, o Flamengo recebeu no Maracanã o Sampaio Corrêa e não tomou conhecimento do adversário. O Flamengo foi superior ao Sampaio Corrêa do início ao fim do jogo. O Flamengo, que precisava da vitória e uma combinação de resultados para manter a sua chance de classificação da fase final do Campeonato Carioca ainda como possibilidade, o Flamengo fez a sua obrigação, 7-1 no Sampaio Corrêa, e contou com a ajuda do Nova Iguaçu, na verdade da Portuguesa, que venceu o Nova Iguaçu. Com esse resultado adverso do Nova Iguaçu e a vitória do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa, o Flamengo obteve a sua classificação, que era dada como improvável pelos comentaristas. Por quê? Porque o Flamengo não só precisava vencer, mas precisava de um tropeço de Madureira, Boa Vista, o que não aconteceu, ou do Nova Iguaçu, o que acabou por acontecer. Então o Flamengo se classificou para as quartas de final do Campeonato Carioca. O Flamengo estava ameaçado de disputar o quadrangular da morte para indicar o clube rebaixado. Então o Flamengo escapou desse vexame, obteve a sua classificação com uma atuação muito boa do seu time. Embora o Sampaio Corrêa seja um adversário sabidamente muito fraco, o Flamengo jogou com bastante interesse, teve volume de jogo, pressionou o Sampaio Corrêa e fez, no primeiro tempo, 2-1, 2 gols de Pedro, um deles muito bonito, e o primeiro, depois o o Sampaio Corrêa, no finzinho do primeiro tempo, descontou com um gol do jogador Rodrigo Andrade. Então, primeiro tempo, 2-1 Flamengo, e no segundo tempo, o Felipe Luiz, treinador do Flamengo, fez algumas alterações no time, mas o time continuou com o mesmo volume de jogo, com a mesma saciedade de fazer gols, com o mesmo ímpeto, teve um ritmo bastante intenso em toda a partida e o Flamengo foi fazendo os seus gols naturalmente. O terceiro gol do Flamengo foi marcado pelo Bruno Henrique, depois Samuel Lino fez o quarto gol,
Cebolinha, o 5º gol. Douglas Telles, um jogador oriundo da base do Flamengo, fez o 6º gol. E o Bruno Henrique, de pênalti, deu números finais à partida, 7-1. Então, Pedro, 2 gols, Bruno Henrique, 2 gols, Samuel Nino, Cebolinha e Douglas Telles foram os jogadores que marcaram os gols do Flamengo nessa goleada sobre o Sampaio Corrêa. Então, o Flamengo, de ameaçado a eliminação no Campeonato Carioca, o que seria uma surpresa, dado a qualificação técnica do seu time, o Flamengo, de ameaçado de eliminação, acabou obtendo a sua classificação, repito, com essa goleada 7-1 sobre o Sampaio Corrêa e também, principalmente, pelo resultado negativo do Nova Iguaçu, que foi ao estádio Luso-Brasileiro da Portuguesa e perdeu por 1-0. Com essa combinação de resultados, o Flamengo se mantém vivo na competição e continua na luta pelo tricampeonato e pelo seu 40º título, já que o Flamengo é o atual bicampeão da competição. Então, tudo aí sobre Flamengo 7, Sampaio Corrêa 1. Agora vamos falar do Clássico da Amizade, envolvendo Vasco da Gama e Botafogo em São Januário, para um público de 15.547 torcedores que enfrentaram a forte chuva que desabou antes do jogo no estádio de São Januário. Com isso, a partida foi suspensa por 30 minutos, começou com um atraso de 30 minutos, e quando a bola rolou, o Vasco, que estava com o seu time titular, não teve muitas dificuldades de superar o time do Botafogo, que entrou com o time praticamente, o treinador optou por escalar um time praticamente de reservas, somente com o Barbosa, o Bastos, o goleiro Léo Lin, que podem ser considerados aí titulares. O resto foi de uma garotada da base. E o jogo foi um jogo morno, um jogo que foi prejudicado pelas más condições do gramado, muito pesado pela chuva. Os 30 minutos de atraso foram para que os funcionários do Clube de Regatas Vasco da Gama pudessem, com o rodo, retirar ali o excesso de água, mas o campo estava com poças em quase toda a parte, dificultou aí muito para os dois times, mas o Vasco se sobressaiu a melhor qualidade dos jogadores do Vasco da Gama, e o Vasco da Gama venceu por 2-0. Mas os gols só saíram no segundo tempo. No primeiro tempo, o Vasco perdeu algumas oportunidades, o Botafogo também teve uma boa chance num chute do atacante Kaique, mas o jogo ficou mesmo no 0-0. De registro, na primeira etapa, a expulsão do Marquinhos, meio-campista do Botafogo, aos 43 minutos. Então o Botafogo jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos, além da dificuldade do gramado de superar o time do Vasco da Gama, o Botafogo ainda teve esse ônus aí de jogar com um jogador a menos. O Vasco se aproveitou disso e logo aos 3 minutos do segundo tempo, Brenner fez o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. 1-0 Vasco da Gama. Aos 17 minutos, o atacante Brenner sofreu pênalti cobrado pelo Coutinho. 2-0 Vasco da Gama. Foi o resultado final. Com esse resultado, o Vasco, que se empatasse, o colocaria nas quartas de finais, mas para enfrentar um outro adversário, o Fluminense. Seria um adversário mais difícil nessa fase do campeonato. Agora o Vasco vai enfrentar o Volta Redonda. Nós vamos ver aí, vamos passar tudo daqui a pouco aí sobre os confrontos aí das quartas de final. Mas então o Vasco venceu, evitou pegar o Fluminense nas quartas de final e está classificado. Bom, o Botafogo já entrou em campo com a sua classificação em primeiro lugar do grupo B garantida, colocou um time de reservas e acabou sendo derrotado pelo Vasco da Gama. Então, Vasco da Gama 2, Botafogo 0. E fechando a rodada pelos times considerados grandes do Rio de Janeiro, o Fluminense enfrentou mais tarde no Maracanã, às 8h30,
o Maricá, o pior time da competição, para um público de 11.297 tricolores que foram prestigiar o Fluminense, que entrou em campo já com o título da Taça Guanabara garantido por ser o time que mais pontuou nessa fase do campeonato. Então o Fluminense conquistou a Taça Guanabara. Mas teve algumas dificuldades no jogo. No primeiro tempo, o Fluminense desperdiçou algumas chances, a melhor delas com o JK, e o placar ficou 0-0. Somente após a entrada no segundo tempo do Lúcio Acosta, que o Fluminense passou a criar mais oportunidades de gol, e num cruzamento do próprio Lúcio Acosta, o Serna cabeceou sem defesa para o goleiro Yuri do Maricá, que também foi um dos destaques do jogo, evitando outros gols do Fluminense. Mas o Fluminense já estava classificado, com o título da Taça Guanabara garantido, venceu pela contagem mínima de 1-0, classificando-se, né, para as quartas de final do Campeonato Carioca. Aliás, já estava classificado, só confirmou a sua classificação e o título também já estava garantido antes mesmo do tricolor pisar no campo de jogo. Bom, por quê? Porque o Botafogo foi derrotado pelo Vasco e o Botafogo seria, em tese, o único time que poderia alcançar o Fluminense no Campeonato Carioca. Bom, então nós temos aí o Fluminense campeão da Taça Guanabara. O Fluminense foi o melhor time da fase inicial do campeonato e, com isso, ele conquistou a Taça Guanabara. Nós temos aí, para a torcida tricolor, uma imagem que reflete aí a conquista do título do Fluminense. Fluminense campeão da Taça Guanabara. Eu queria dizer que a Taça Guanabara antigamente tinha muito mais relevância. Era um jogo decisivo, final de campeonato, Maracanã lotado com mais de 100 mil torcedores. Vamos ver hoje no quadro Recordar e Viver, uma final de Taça Guanabara entre Fluminense e América. Era outro modelo de disputa. A Taça Guanabara, realmente, os clubes davam muita importância a essa conquista. O Flamengo é o time entre os grandes que mais conquistou Taças Guanabara. A Taça Guanabara perdeu a sua relevância, não tem mais decisão e nem todos os times se enfrentam. Por exemplo, o Flamengo não jogou nesse campeonato ainda com o Botafogo, jogou apenas contra o Fluminense e o Vasco da Gama. Então, perdeu um pouco do seu encanto, mas é um título conquistado, temos que registrar e a torcida tricolor está feliz com essa conquista da Taça Guanabara. Então, vamos colocar aí agora, a produção vai colocar os resultados da sexta rodada do Campeonato Carioca. Tivemos Volta Redonda 1, Madureira 1, os dois estão classificados para as quartas de final. Portuguesa 1, Nova Iguaçu 0, resultado que ajudou o Flamengo e eliminou o Nova Iguaçu. Flamengo 7, Sampaio Corrêa 1, Bangu 1, Boa Vista 1, ambos também classificados para as quartas de final. Vasco da Gama 2, Botafogo 0 e Fluminense, campeão da Taça Guanabara 1, Maricá 0. Com esses resultados, a classificação ficou desse modo. Não, classificação, produção. Aí, classificação, Grupo A, Fluminense 15 pontos, campeão da Taça Guanabara. Vasco da Gama, segundo colocado com 11 pontos. Volta Redonda, terceiro colocado, 11 pontos. E o Bangu, 10 pontos. Esses são os 4 classificados para as quartas de final no Grupo A. Portuguesa e Sampaio Corrêa vão disputar o torneio da morte para ver quem será rebaixado, juntamente com Nova Iguaçu e Maricá, que são os dois últimos do Grupo B. E no Grupo B a classificação ficou Botafogo 9 pontos em primeiro, Madureira 8 pontos em segundo, Boa Vista também 8 pontos em terceiro e o Flamengo fechou a zona de classificação com 7 pontos ganhos. Agora sim, vamos ver os confrontos. Eu vou fazer uma análise rápida aqui desses confrontos, apontando aí os favoritos. Primeiro confronto, Fluminense campeão da Taça Guanabara contra o Bangu, ambos no Grupo A. O Fluminense foi o primeiro colocado e o Bangu quarto colocado. Claro que o Fluminense é
amplo favorito para vencer essa partida. Ele tem o mando de campo garantido, o jogo vai ser no Maracanã, porque o Fluminense, até o final, como foi o vencedor da Taça Guanabara, tem o direito de ser o mandante nos seus jogos. Então o Fluminense deve se classificar contra o Bangu se não acontecer nenhuma zebra. Vamos agora para um próximo confronto definido: Vasco da Gama contra Volta Redonda. O Vasco da Gama foi o segundo colocado no grupo A e o Volta Redonda o terceiro. O jogo será em São Januário. O Vasco da Gama também é o favorito, mas o Volta Redonda tem um bom time e pode complicar a vida do Vasco da Gama. Mas o Vasco é favorito para passar nesse confronto. Se der a lógica, Fluminense vencendo o Bangu e o Vasco da Gama passando pelo Volta Redonda, teremos na semifinal, em 2 jogos, o confronto entre Fluminense e Vasco da Gama, e o jogo será no Maracanã, porque o Fluminense teve melhor campanha e manda os seus jogos até a final do campeonato. Bom, agora vamos para o grupo B. O grupo B também tem os seus confrontos definidos e começamos aí com um clássico, o clássico da rivalidade entre Botafogo e Flamengo. O jogo será no Newton Santos, porque o Botafogo terminou na primeira colocação do grupo B. O Flamengo foi o 4º colocado, daí o confronto ser comando de campo do Botafogo. Não há nenhuma vantagem e também, na minha opinião, não há nenhum favoritismo. Botafogo e Flamengo, trata-se de um clássico da rivalidade. É evidente que os dois times vão entrar para ganhar essa partida, ninguém quer perder para o seu rival e não vejo o favoritismo do Flamengo nessa partida, embora o Flamengo tenha um time melhor tecnicamente. Os dois times vão enfrentar problemas. O Flamengo tem, depois do jogo contra o Botafogo, um jogo pela Recopa, decisão da Recopa Sul-Americana contra o Lanús na Argentina. E o Botafogo, igualmente, tem um compromisso muito importante. Estreia na pré-Libertadores, em seguida ao jogo do Flamengo, na Bolívia, na altitude, contra o Real Potosí. Jogo que, não só pela altitude, mas também por times bolivianos serem times difíceis, né, de serem batidos, sobretudo porque jogam na altitude, o Botafogo tem um desafio muito grande aí. E a prioridade do Botafogo deve ser, creio eu, a Libertadores, se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Então, Flamengo e Botafogo entram em igualdade de condições e também com os seus problemas, né? Problemas de o próximo confronto ser, para Flamengo e Botafogo, serem jogos difíceis e compromissos, Flamengo valendo o título da Recopa e o Botafogo valendo a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Então eu não sei, sinceramente, se Flamengo e Botafogo, ou os dois, vão poupar seus principais jogadores, vão entrar com times alternativos. Então é uma incógnita. Mas esse clássico, por si só, vale muito e Flamengo e Botafogo, tenho certeza de que vão entrar, seja com qual time for escalado pelos seus treinadores, para vencer a partida. O último confronto aí envolve o Madureira e o Boa Vista, também com mando de campo do Madureira. São os dois classificados aí no grupo B. O Madureira foi o segundo colocado no grupo e o Boa Vista o terceiro colocado. Acredito que nesse confronto aí o Madureira tem um pouco de vantagem sobre o Boa Vista. O vencedor de Madureira e Boa Vista jogará com o vencedor de Flamengo e Botafogo na semifinal, que é disputada em 2 jogos, 2 partidas. Bom, falamos tudo aí sobre Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, quartas de final definidas, os favoritos são Fluminense contra o Bangu, Vasco da Gama contra o Volta Redonda, Flamengo e Botafogo não há favorito,
e o Madureira contra o Boa Vista. Vamos ver aí o que vai acontecer nessas partidas que definirão aí as semifinais do Campeonato Carioca. Bem, falamos aí sobre Campeonato Carioca e no segundo bloco o assunto será o Campeonato Brasileiro, segunda rodada. Vamos fazer aí a análise dos jogos dos times cariocas no Campeonato Brasileiro. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou pagode. Você que está assistindo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa No Ataque na Defesa. E o assunto agora é Campeonato Brasileiro. Tivemos aí a segunda rodada do Campeonato Brasileiro e vamos analisar agora os jogos envolvendo os times cariocas. A começar pelo Flamengo. O Flamengo recebeu o Internacional no Maracanã para um público de 56.421 torcedores. Daqui a pouco, produção, depois de eu fazer os comentários. Obrigado. Com um público, repito, 56.421 torcedores, o melhor público da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, vindo de 3 derrotas consecutivas, as atuações do time bastante contestadas pela nação rubro-negra, o treinador Felipe Luiz também, muito criticado pelas suas escolhas na escalação, nas substituições. O Flamengo entrou pressionado nesse jogo e não conseguiu a vitória. O Flamengo não conseguiu a vitória. O Flamengo ficou apenas no empate com o Internacional, então não quebrou a sequência negativa. Perdeu 3 jogos seguidos, mas agora ainda não conseguiu uma vitória. A vitória só veio contra o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca, né? O primeiro tempo começou com um ritmo morno. O Flamengo tinha mais domínio da posse de bola, trocava muitos passes, mas o Internacional fazia uma boa partida, uma marcação muito apertada ali, bastante rígida sobre os jogadores do Flamengo, não dando espaços, e o Internacional também com a bola procurava jogar, não foi ao Maracanã apenas se defender. O Internacional teve esse mérito. Quando tinha a bola, procurava atacar o Flamengo, teve algumas oportunidades de gol. O Internacional jogava bem, o Flamengo tentava furar ali o sistema defensivo muito bem elaborado ali pelo treinador Pezzolato do Internacional, mas sem sucesso. O Internacional, como eu disse, era bastante perigoso nos contra-ataques. O Internacional se recusou a ficar só se defendendo e também atacou o Flamengo. Mas o primeiro tempo terminou 0-0 e a melhor chance do Flamengo aconteceu com o Arrascaeta. Ele foi travado pelo zagueiro Vitor Gabriel do Internacional, evitando o gol. Eu disse que o primeiro tempo terminou 0-0, não, vou fazer uma correção. Na verdade, retificando a informação, o Internacional, em um contra-ataque, conseguiu marcar o seu gol. E um golaço, né? Num contra-ataque, Alan Patrick passou a bola para Carboneiro, que lançou nas costas da zaga do Flamengo o jogador Borré. O centroavante entrou. Quando ele percebeu a chegada do Léo Ortiz, deu um drible de letra no Léo Ortiz, deixou o Léo Ortiz sentado no chão e fuzilou o goleiro Rossi, abrindo o marcador para o Internacional. Então, retificando a informação, o primeiro tempo não terminou sem gols, não. Terminou 1-0
para o Internacional com esse golaço do Borré. Então o Flamengo foi para o intervalo mais pressionado ainda, porque se não bastasse as 3 derrotas que antecederam esse jogo contra o Internacional, uma atuação não tão convincente no primeiro tempo, acabou sofrendo esse gol, o Flamengo volta para o segundo tempo mais pressionado ainda. E no segundo tempo o Flamengo teve o mérito de partir para cima do Internacional, dominar praticamente todas as ações no meio de campo, atacou bastante, não ofereceu aí a bola para o Internacional. O Flamengo evitou aí os contra-ataques do Inter, o que aconteceu muito no primeiro tempo. O Flamengo teve o domínio da partida, o Internacional aí sim se entrincheirou na defesa, procurou se defender e buscar um ou outro contra-ataque. E o Flamengo, com essa pressão, conseguiu uma penalidade máxima, que foi a do jogador Bernabé em cima do Varela. Pênalti claro, marcado pelo árbitro da partida, sem revisão de VAR. O Arrascaeta cobrou, muito bem cobrado. Bola de um lado, o goleiro Rocher do Internacional de outro, e o Flamengo então conseguia o empate na partida. O Aguirre teve uma boa chance depois para o Internacional e o Carrascal para o Flamengo. Mas o jogo terminou mesmo empatado. O empate, na minha opinião, foi justo. O Internacional chegou a ser um pouco melhor do que o Flamengo no primeiro tempo, dentro da sua proposta de jogo. O Flamengo, no segundo tempo, com o resultado adverso, foi para cima do Internacional, buscou o ataque, buscou o empate, conseguiu o empate, só não conseguiu a virada. Mas o empate foi justo, na minha opinião, pelo que as duas equipes apresentaram no decorrer da partida. É claro que a torcida do Flamengo não ficou satisfeita com esse empate, vaiou o time ao fim da partida pedindo raça. Então, Flamengo 1, Internacional 1 pela segunda rodada do Brasileiro. Também tivemos na quarta-feira passada, pela segunda rodada, o Botafogo indo a Porto Alegre enfrentar o tricolor gaúcho, o Grêmio. E foi um jogo dinâmico, um jogo frenético de 8 gols. E o Botafogo acabou perdendo por 5-3. Mas o Botafogo fez um bom primeiro tempo. O Botafogo mandou no jogo, o Botafogo abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo com o Arthur Cabral. O Grêmio foi buscar o empate com o Carlos Vinícius aos 25 minutos. E depois, num bonito gol do Danilo de voleio, o Botafogo fez 2-1. O Botafogo jogava bem no primeiro tempo, vencia com justiça, mas o Grêmio, como todos sabemos, é um time bastante aguerrido e jogando na arena, com o apoio da torcida, o Grêmio é um time que vai buscar o resultado, não tenham dúvidas disso. E no segundo tempo, o Botafogo parece que não voltou a campo. E se voltou, voltou dormindo, porque sofreu um apagão ali. Em 14 minutos, o Grêmio fez 3 gols. Carlos Vinícius fez 2 e o TT ampliou para 4-2. Quer dizer, o Botafogo sofreu 3 gols em 14 minutos. Ainda levou o quinto, foi um gol do Edenilson, e o Danilo, melhor em campo pelo Botafogo, acabou fazendo mais um, seu segundo gol na partida, e o terceiro do Botafogo. Final, vitória do Grêmio por 5-3. Muito na conta aí de alguns erros defensivos cometidos pelo Botafogo no segundo tempo, e esse apagão, né, que o Botafogo sofre 3 gols ali num espaço de tempo curto, o que o levou à derrota nessa partida. Alguns torcedores do Botafogo nas redes sociais não gostaram da atuação do goleiro Neto. Bom, então Grêmio 5, Botafogo 3. Tivemos também 2 partidas na quinta-feira, começando com Bahia e Fluminense. Na Fonte Nova, Bahia e Fluminense fizeram um bom jogo, um jogo bastante disputado, os dois times procurando a vitória. E o Fluminense poderia ter saído sim com a vitória nessa partida, devido à sua boa atuação no primeiro tempo, quando fez o seu gol. JK, aos 19 minutos,
abriu o marcador. E teve a oportunidade do segundo nos pés do Serna. O Serna desperdiçou uma chance incrível, ele debaixo do gol, a bola deu uma quicadinha antes, atrapalhou o centroavante do Fluminense e ele chutou por cima, né? Poderia ter feito 2-0 e liquidado o jogo. Aí o Bahia, no segundo tempo, com a diferença apenas de 1-0, claro, com o apoio da massa baiana, da sua torcida, foi para cima do Fluminense a todo custo, foi buscar o empate, que veio aos 32 minutos por intermédio do Kiki Oliveira, que tinha entrado ali. O Rogério Ceni colocou o jogador na partida e ele conseguiu logo nas suas primeiras intervenções fazer o gol. O empate era justo, porque cada time teve o domínio ali cada período de tempo, né? O Fluminense foi melhor no primeiro tempo, poderia ter saído com uma vantagem de 2-0, fez 1-0 só, e o Bahia no segundo tempo, além do gol, também perdeu outras oportunidades, com o Fábio como ele, sempre sendo exigido aí nos jogos do Fluminense. Então, Bahia e Fluminense ficaram no 1-1, numa partida muito bem disputada, com uma entrega absurda dos dois times. Final 1-1 na Fonte Nova. E o último jogo dos cariocas, fechando aí a segunda rodada, foi entre Vasco da Gama e Chapecoense em São Januário, para um público de 15.702 torcedores presentes, né? O Vasco dominou amplamente o jogo, o Vasco cansou de perder gols, colocou bolas na trave, o Vasco teve oportunidades claras, até com o centroavante Brenner, de fazer 1, 2, 3 gols na Chapecoense. Só fez um e apenas no segundo tempo. No início do segundo tempo, o Puma Rodrigues foi o autor, depois de um cruzamento do Coutinho, do gol do Vasco da Gama. A bola sobrou ali, ele conseguiu chutar e fez o gol do Vasco da Gama. 1-0 o Vasco da Gama. O Vasco da Gama dominava a partida, mas perdia algumas oportunidades e, como diz o ditado no futebol, quem não faz, leva. E o Vasco da Gama, aos 45 minutos do segundo tempo, numa falta lá do meio da rua, que foi muito bem cobrada pelo jogador Jean Carlos da Chapecoense, colocou a bola no ângulo do goleiro Léo Jardim. Alguns torcedores dos Vasco nas redes sociais acharam que foi frango do goleiro da Jardim. Eu acho que a bola foi indefensável, foi um chutaço e o Jean Carlos acabou empatando a partida. Bom, fim de jogo, a torcida do Vasco vaiou e voltou a criticar o treinador Fernando Diniz. Mas o Fernando Diniz não joga e o Vasco da Gama desperdiçou no jogo grandes oportunidades de fazer 2, 3 gols e liquidar a fatura contra a Chapecoense. Não fez os gols e acabou sofrendo um severo castigo, que foi esse gol de falta marcado pelo Jean Carlos, jogador da Chapecoense. Então a torcida do Vasco saiu bastante irritada de São Januário, porque a vitória parecia certa e acabou o Vasco sendo surpreendido com essa falta muito bem cobrada pelo Jean Carlos no ângulo do Léo Jardim, dando números finais ao jogo. Vasco da Gama 1, Chapecoense 1. Bom, no terceiro e último bloco, nós vamos passar aí a classificação do campeonato, também trazer todos os resultados da segunda rodada, a classificação. Teremos algumas curiosidades sobre campeonato brasileiro, principalmente na era dos pontos corridos. Então eu peço a você que não saiam daí, o intervalo é rapidíssimo e já voltamos com o terceiro e último bloco do programa No Ataque e na Defesa, que também no encerramento vai ter o quadro Recordar é Viver. Você que está assistindo ao programa No Ataque e na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio.
Pensou brioche? Pensou Pagote. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa No Ataque e na Defesa. E agora vamos fazer um raio-x do Campeonato Brasileiro. Vamos para um raio-x do Campeonato Brasileiro. Vamos começar aí pelos resultados da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo 1, Internacional 1, Bragantino 1, Atlético Mineiro 0, Santos 1, São Paulo 1, Remo 2, Mirassol 2. O Remo chegou a abrir 2-0 e o bom time do Mirassol foi buscar um empate. Palmeiras goleou o Vitória por 5-1 e o Grêmio goleou o Botafogo por 5-3. Nos jogos de quinta-feira nós tivemos Bahia 1, Fluminense 1 na Fonte Nova, Vasco da Gama 1, Chapecoense 1 e a surpresa da rodada, a derrota do Cruzeiro 2-1 para o Coritiba jogando no Mineirão. Bom, vimos aí que nenhum time carioca venceu na segunda rodada. Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama empataram os seus jogos e o Botafogo saiu derrotado. Então vamos ver aí como está a classificação do campeonato após a segunda rodada. Em primeiro, o Bragantino, único time que venceu as suas duas partidas no Campeonato Brasileiro. Seguido pelo Palmeiras na vice-liderança, Chapecoense tem 4 pontos, é o terceiro. Mirassol já aparece na quarta posição. Entre os cariocas, o mais bem classificado é o Fluminense, na quinta colocação com 5 pontos. O Botafogo é o oitavo, tem 3 pontos ganhos. O Vasco da Gama ocupa a 13ª colocação com 1 ponto ganho. E o Flamengo é o pior time entre os cariocas, também tem 1 ponto, mas fica atrás do Vasco da Gama nos critérios de desempate. Na zona do rebaixamento, temos Santos em 17º, Remo em 18º, Corinthians em 19º, Corinthians tem um jogo a menos, a exemplo do Atlético Paranaense, e o Cruzeiro, apontado por muitos comentaristas como um dos favoritos ao título, está na lanterna. Até agora não pontuou. 2 derrotas no campeonato para Botafogo e Coritiba. Essa aí é a classificação do Campeonato Brasileiro. Bom, então vamos passar aí a próxima rodada, a terceira rodada que vai acontecer no dia 10, começar no dia 10 de fevereiro. Então, amanhã teremos jogo no Barradão entre Vitória da Bahia e Flamengo, às 9h30 da noite. Flamengo e Vitória da Bahia, no Barradão. Na quarta-feira, dia 11 de fevereiro, em São Januário, o Vasco recebe o Bahia, também às 9h30 da noite. E na quinta-feira, dia 12 de fevereiro, nós teremos o clássico vovô entre Fluminense e Botafogo no Maracanã. Fluminense e Botafogo se enfrentaram recentemente pelo Campeonato Carioca, deu Fluminense, e agora eles se enfrentam novamente pelo Campeonato Brasileiro, terceira rodada. Bom, falamos aí sobre Campeonato Brasileiro, passamos aí os resultados, a classificação, e agora vamos a algumas curiosidades sobre Campeonato Brasileiro. Vamos começar aí com os melhores cariocas no Brasileiro, com 20 clubes. A partir do momento que o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado com 20 clubes, nós temos aí os melhores cariocas, com as pontuações ali respectivas. Em primeiríssimo lugar, o Flamengo de 2019. Depois nós temos o Flamengo de 2025 e o Botafogo de 2024 com 79 pontos. O Flamengo leva vantagem nos critérios de desempate. O Fluminense, em 2012, fez 77 pontos. Novamente, na quinta
colocação, o Flamengo de 2018, 72 pontos. Depois do Flamengo, 71 pontos em 2021 e 2020 também 71 pontos. O Fluminense fez 71 pontos em 2010, foi o melhor carioca classificado. Depois o Flamengo em 16, 71 pontos, foi o mais bem classificado. E o Fluminense em 22, 70 pontos, ficou na frente entre os cariocas. Vê-se que o Vasco da Gama ainda não foi melhor carioca com o Brasileirão disputado por 20 clubes, né? O Vasco sofreu até 4 rebaixamentos. Então, o Flamengo, na maioria das vezes, 6 vezes o Flamengo terminou como na melhor posição entre os cariocas no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, por sua vez, terminou em 3 oportunidades e o Botafogo apenas uma na campanha histórica de 2024. Voltando para cá, nós temos agora líderes por temporada. Nós vamos ver aí líderes por temporada no Campeonato Brasileiro. Muito interessante aí essa imagem. Líderes por temporada. Os campeonatos lá de 2014 e 2025, até 2025, aparecem ali o time campeão, melhor ataque, melhor defesa, melhor mandante, melhor visitante, melhor primeiro turno, melhor segundo turno. Vocês podem ver aí com calma os times que se sobressaíram aí nas edições de 2014 até 2025 do Campeonato Brasileiro. Com destaque ali para 2014, o Cruzeiro quase gabaritou todas as posições, o Corinthians em 2015 gabaritou, o Palmeiras também quase gabaritou em 16, o Corinthians em 17, o Palmeiras também repetiu ali em 2018, só foi superado como melhor do primeiro turno pelo São Paulo. Em 2019, o Flamengo quase ganhou tudo, só perdeu na melhor defesa para o São Paulo. Temos como destaque também o Botafogo de 2024, também sendo superado pelo Flamengo no melhor ataque e pelo Fortaleza como melhor mandante. Em 2025, o Flamengo praticamente levou tudo, menos o melhor visitante e o melhor segundo turno, que ficou com o Palmeiras. Muito interessante aí essa tela pra gente. Agora nós vamos para mais pontos nos brasileiros, no Brasileirão dos pontos corridos. Mais pontos no Brasileirão de pontos corridos. Vamos ver aí quem é o time que mais pontuou no Brasileirão de pontos corridos. São Paulo está na liderança com 1.434 pontos, Flamengo 1.432 e o Internacional ocupa a terceira colocação com 1.328. Entre os cariocas, depois do Flamengo, é o Fluminense que mais pontos fez, 1.289, seguido pelo Botafogo, 1.073, e o Vasco da Gama fecha a lista aí entre os cariocas, tem apenas 907. O Vasco da Gama ainda não bateu os 1.000 pontos. Bom, temos agora melhores campanhas para destacarmos aqui no Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí as melhores campanhas no Campeonato Brasileiro. Em 2019, foi a melhor campanha nos pontos corridos o do Flamengo, 28 vitórias e 90 pontos. Flamengo do Jorge Jesus, time bastante elogiado, bastante festejado pela sua imensa torcida. Até os adversários, creio eu, gostavam de ver o Flamengo jogar. Então o Flamengo aí fez a melhor campanha na era dos pontos corridos em 2019. O Atlético Mineiro, em 2021, alcançou 26 vitórias e 84 pontos. O Corinthians, em 2015, 24 vitórias e 81 pontos. O Palmeiras, em 22, 23 vitórias e 81 pontos. Repetiu em 2016 com 24 pontos e 24 vitórias e 80 pontos, corrigindo, 24 vitórias e 80 pontos. Cruzeiro de 2014, 24 vitórias e 80 pontos. Palmeiras de 18, novamente, com 23 vitórias e 80 pontos. Flamengo de 25, 23 vitórias e 79 pontos. Botafogo é o nono, com 23 vitórias e 79 pontos na temporada 24. E o São Paulo em 2006, 22 vitórias, 78 pontos. Então temos entre os cariocas o Flamengo 2 vezes, conseguiu ter a melhor campanha no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, e o Botafogo uma única vez em 2024.
Vamos agora para uma outra tela. Top 10 títulos nacionais, século XXI. Top 10 títulos nacionais no século XXI. Quem é que conquistou dos times brasileiros os torneios, né, os títulos nacionais nesse século, que começou em 2001? O Flamengo, 12 conquistas. Né? O Flamengo tem ali 4 brasileiros e 4 Copas do Brasil, além de 3 Supercopas. O Flamengo é o time que mais conquistou títulos nacionais. São 12. Tem ali também uma outra Copa de Ouro ali conquistada pelo Flamengo. O Corinthians vem na segunda posição com 8 conquistas, seguido do Palmeiras também com 8 conquistas. Cruzeiro tem 6, São Paulo Futebol Clube 5, Clube Atlético Mineiro 4, Fluminense 3, Santos 3, Atlético Paranaense 2 conquistas e o Grêmio Porto Alegrense 2 conquistas. Foram 2 Copas do Brasil. Então esses aí são os times que estão no top 10 de conquistas de títulos nacionais. Então, Flamengo na liderança com 12 e aparece, né, entre os 10 como carioca o Fluminense. Tem 3 títulos conquistados, são 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. Então o Flamengo lidera aí, entre todos os times, o que mais conquistou títulos nacionais no século XXI. Vamos para um próximo vídeo aí, agora é um vídeo. Esse vídeo é do Venuto Flá e ele diz uma coisa que eu venho falando aqui muito no programa, que o Flamengo é o time mais visado do Campeonato Brasileiro, é o time ser batido. Todos os times colocaram lá no calendário em vermelho quando vão enfrentar o Flamengo, porque querem vencer aquele que é considerado o melhor time do Brasil, o melhor elenco, e da América. Então, é claro que esses times vão ter uma entrega maior nos jogos contra o Flamengo. E eu dizia aqui nos programas passados que o Flamengo precisa atentar para esse detalhe, precisa se equiparar na vontade que esses times têm de vencê-los para que o Flamengo não seja surpreendido ou batido. Porque na técnica, sabidamente, o Flamengo tem condições de vencer a todos, mas não é só técnica que prevalece no futebol. Há aplicação tática, há vontade de vencer, e a torcida do Flamengo reclamou muito, ultimamente, da falta de entrega nos jogos. O Flamengo, com uma certa soberba, segundo a torcida e até alguns comentaristas, outros não compartilham dessa mesma perspectiva, dessa tese, mas dizem que o Flamengo ainda está meio sonolento, não despertou ainda. Espero que com essa goleada sobre o Sampaio Corrêa tudo mude lá, o ambiente no Ninho do Urubu. Mas vamos ver aí o que esse vídeo vai nos contar aí a respeito. O Flamengo é o time mais visado de todos? O Flamengo vai ser mais visado pelos adversários. Todo mundo vai marcar de vermelho no calendário de dia de jogar contra o Flamengo. Primeiro, porque ninguém quer se preparar mal para esse jogo e correr o risco de tomar uma derrota muito doída. E segundo, que ganhar do Flamengo dá moral para o time, dá alegria para a torcida do adversário, pelo que o Flamengo se tornou nos últimos anos. Bom, está confirmado aí que não há dúvida de que o Flamengo é o time a ser batido. Então, os outros times, é claro, nos jogos contra o Flamengo, vai estar lá no calendário marcadinho em vermelho, vão entrar de outra forma. O Flamengo já experimentou essa situação contra o São Paulo, no Morumbi. O Flamengo dominou o primeiro tempo, poderia ter ganhado com tranquilidade, e o São Paulo se superou na raça, na aplicação tática e acabou vencendo a partida de virada por 2-1. E no jogo contra o Internacional, viu-se também, pelo menos na minha opinião, um Flamengo sendo em determinados momentos do jogo envolvido pelo Internacional, que estreou com derrota para o Atlético Paranaense no Beira-Rio. E nesse jogo contra o Flamengo no Maracanã, o Inter veio de outra forma, com outro ímpeto, com outra motivação. Realmente o Internacional fez uma boa partida, eu reconheço, e o empate foi até merecido. Se tivesse que haver um vencedor, o Internacional teve
algumas oportunidades até de vencer o Flamengo no Maracanã. Então os times vão, claro, jogar de forma diferente contra o Flamengo. E o Flamengo precisa atentar para isso, não pode só levar em consideração a sua melhor técnica, tem que equiparar na vontade, tem que querer vencer os adversários se o Flamengo quiser, no fim do ano, no fim do campeonato, após as 38 rodadas, chegar na liderança do campeonato e, por via de consequência, conquistar o título. O título vai ser mais difícil, por quê? Porque os adversários querem derrubar o Flamengo, querem vencer o Flamengo, e isso torna a missão do Flamengo de garantir um bicampeonato e o seu 10º título brasileiro, caso vença, será dificultado, claro, por essa vontade acima da média dos seus adversários de vencê-lo. Mas o Flamengo, mesmo com aquelas 3 derrotas consecutivas para Fluminense no Campeonato Carioca, São Paulo no Campeonato Brasileiro e também na Supercopa para o Corinthians, onde o Flamengo foi superado no campo e também na arquibancada, falei sobre isso no programa passado, quando comentamos aí essa grande decisão da Supercopa. O Corinthians foi campeão com todos os méritos, fez uma boa partida. O Flamengo deixou a desejar e foi superado pelo Corinthians. Então, nós, com esses resultados negativos e esse empate com o Internacional, surgiram dúvidas a respeito se o Flamengo ainda é o melhor time. Então, o Jorge Igor, comentarista do GE.com, também num vídeo postado no Instagram pelo Venuto Fla, fala a respeito disso. O Flamengo ainda é o melhor time, Jorge Igor? Explica pra gente. Obviamente que na internet já vão surgir as narrativas. O Flamengo é o time sem vergonha, o Flamengo é o time vagabundo, o Flamengo é o time de gente burra, Flamengo... Esse mesmo Flamengo, tá? Esse mesmo Flamengo, campeão da Libertadores brasileira e que quase foi campeão mundial no ano passado, já não presta. Vai te vendendo ódio, você vai internalizando o ódio, você vai começando a acreditar nessas porra, é mesmo. O Flamengo é um time horroroso, o Flamengo é um time de jogador burro, o Flamengo é um time fraco, o Flamengo é um time incompetente, o Flamengo é isso. Você vai internalizar. Quando, na verdade, a realidade não é essa. O Flamengo é o time que está encontrando dificuldades no início de temporada. 3 derrotas seguidas não podem ser normalizadas, mas o Flamengo ainda tem o principal elenco do futebol brasileiro. O Flamengo ainda é o principal candidato às taças que vai disputar ao longo da temporada. Simples assim. Bom, na opinião do Jorge Igor, o Flamengo ainda, não podemos esquecer, que é o melhor time do Brasil e da América. E vamos ver agora, falando em melhor time, quais são os melhores times do mundo, segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Nós temos aí os melhores times, o PSG na primeira colocação, seguido pelo Real Madrid, Chelsea, Internacional e Bayern, e aí aparece o Flamengo na 6ª colocação, com o Bayern na 7ª, Arsenal na 8ª, Palmeiras na 9ª e o Borussia Dortmund na 10ª posição. Esses são os 10 melhores times do mundo, segundo o ranking da IFFHS. E entre os brasileiros, nós temos aí as seguintes colocações. O Flamengo, obviamente, vimos ali na 6ª colocação, e o Palmeiras na 9ª, são os times brasileiros entre os 10 primeiros. Mas também tem nessa lista aí da IFFHS o Fluminense em 14º colocado, o Botafogo ocupa a 23ª, o Atlético Mineiro a 42ª posição, o São Paulo vem na 50ª, o Bahia na 58ª, o Cruzeiro na 59ª e fechando aí a lista o Corinthians e o Internacional. Estão também nessa lista aí dos melhores times brasileiros, segundo o ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Bom, fizemos aí um apanhado do Campeonato Brasileiro com algumas curiosidades e agora eu chamo a atenção da produção para o corte no Instagram. Produção, preparar para o corte do Instagram. O Flamengo goleou o Sampaio Corrêa por 7-1 no Maracanã e, contrariando todas as previsões, conseguiu se classificar para a fase final do Campeonato Carioca, evitando assim
disputar o quadrangular da morte, que apontará o time rebaixado no Carioca. Agora o Flamengo enfrentará um grande rival, o Botafogo, nas quartas de final. Passado o susto da eliminação, o Flamengo precisará demonstrar toda a sua força para superar um tradicional rival, que, a seu exemplo, está também em busca de autoafirmação e bons resultados. A expectativa é de um grande jogo à altura deste clássico, dessa rivalidade histórica. E aí, quem vence essa partida? Quem se classifica para a semifinal? Flamengo ou Botafogo? Deixa aí no seu comentário a sua opinião. Bom, falamos aí de campeonato brasileiro, fizemos aí um retrospecto, falamos também sobre campeonato carioca lá no primeiro bloco e agora estamos chegando aqui na reta final do programa No Ataque e na Defesa. E vamos aí trazer pelas lentes do Canal 100 uma partidaça entre o Fluminense e o América, uma decisão de Taça Guanabara, Maracanã lotado, presença maciça dos torcedores do Fluminense e também de muitos americanos para assistir a essa decisão. O Fluminense tinha ali o início da máquina tricolor, logo em seguida chegaria ali o Rivelino para jogar nesse time do Fluminense. O América tinha um grande time, o América tinha realmente um time muito bom, brigava por título. Em 1974, o América disputou a fase final do campeonato num triangular decisivo contra Flamengo e Vasco, acabou empatando com o Vasco, sendo derrotado pelo Flamengo, e o Flamengo na final empatou 0-0 com o Vasco em 74 e acabou conquistando o título. Mas quem conquistou a Taça Guanabara foi o América Futebol Clube. Nós vamos ver aí esse jogão pelas lentes do Canal 100, América e Fluminense, decisão da Taça Guanabara, grande presença de público no Maracanã, antigo, verdadeiro Maracanã. O Canal 100 vai nos contar essa história. Na tela para você. Turno e de campeão da Taça Guanabara. Fluminense e América querem as honras da façanha. A bola rolava com o Flu otimista e o América confiante. Não havia favoritismo. Logo de início desenhou-se para o América a possibilidade de vitória neste lance. Uma falta bem cobrada e o gol consagrador. Os rubros tomavam conta da partida, dominando o meio-campo e sempre ameaçando o adversário, nervoso e desmantelado. No segundo tempo, o América fortalecia sua defesa e partia para contra-ataques perigosos. O Flu não era o mesmo de outras partidas. Seu ataque só tinha uma jogada, bolas sobre a área. E nas poucas incursões, melhor organizadas, faltava sorte e confiança nos tiros a gol. Outra boa oportunidade para o América. Pintou o segundo gol neste lance.
Instantes finais da partida. O tricolor se desespera, pois bastava o empate para lhe dar o título. Fim de jogo. A explosão de alegria, as comemorações, a euforia por uma vitória que dava ao time 2 títulos preciosos. O América saltou na frente do... Que espetáculo, hein? Imagens do Canal 100, último grande título do América Futebol Clube, Taça Guanabara de 1974. Não, depois o América, eu acho que ganhou o Torneio dos Campeões em 1986. Mas em 74 o América tinha um grande time, País era o goleiro, o Orlando Lelé jogou no Vasco, era o camisa 2, fez o gol de falta que deu a vitória ao América nessa partida. Tinha na dupla de zaga Alex e Geraldo, tinha o Ivo no meio de campo, tinha o centroavante, camisa 9, o Luizinho, que perdeu um gol feito ali, como nós vimos. Era um time muito bom, enfrentando o Fluminense, do Félix, do Gerson, vocês viram ali o Gerson, o Pintinho, Manfrini, Cafuringa, um jogão, Maracanã cheio. Viram como a torcida do América comparecia aos jogos, o mar vermelho e branco na arquibancada, o apoio que os torcedores do América davam ao seu time. O América realmente tinha um grande time, não por acaso chegou à fase final do campeonato, que foi vencido pelo Flamengo. Mas o América foi campeão da Taça Guanabara de 1974 contra o Fluminense. Por curiosidade, em 1975, os dois voltaram a disputar o título da Taça Guanabara. E aí deu Fluminense e o gol também foi de falta. E sabe de quem? Do grande Rivelino, cobrando falta no mesmo gol em que o Orlando Lelé marcou o que deu a vitória ao América. O Rivelino fez o gol do Fluminense. Então, em 74 deu América, gol de falta do Orlando Lelé, e em 75 o Fluminense deu o troco, venceu a Taça Guanabara com o gol do Rivelino. Grandes tempos, Maracanã lotado, Maracanã bonito, torcidas comparecendo, festa no lado tricolor e no América, mas no final, em 74, deu a América. Espero que vocês tenham gostado aí desse Recordar e Viver de hoje. Fluminense e América, decisão da Taça Guanabara, 74, América campeão. Se tem algum torcedor do América aqui nos assistindo, um abraço a todos vocês e principalmente por esse grande título aí conquistado sobre o Fluminense. Bom, estamos entrando aqui na reta final do programa No Ataque e na Defesa. E eu gostaria de dar como informação que na próxima segunda-feira não teremos o programa. O programa não vai ao ar porque é semana de carnaval. Vamos retornar na outra semana com um programa inédito no Ataque e na Defesa, falando aí já de campeonato carioca, já com definição dos semifinalistas. Também vamos analisar a rodada do Campeonato Brasileiro, a terceira rodada. Então, o programa no Ataque e na Defesa, imperdível após a segunda-feira do Carnaval. Então, espero vocês por aqui. Espero também que vocês tenham gostado do programa de hoje. Fica então o aviso de nossa volta na segunda-feira após o Carnaval. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência e sigam com a programação da TV Pop.